Eu sou o Anderson, fazendo dupla com a Thaís, e esse é o trabalho sobre operações morfológicas em processamento de imagem. A gente vai falar sobre erosão e dilatação em tons de cinza, gradiente morfológico, e gradiente interno e gradiente externo. É, Nessa parte aqui, a gente vai ter as importações das bibliotecas, que vai fornecer as classes que são necessárias para a gente trabalhar com as imagens, com as cores, com os arquivos e com as operações de entrada e saída de imagem. Aqui a gente vai carregar a imagem que a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai ter o método para converter a imagem para tons de cinza, que a gente vai. O resultado disso é armazenado em um objeto de buffer image chamado gray image. Aqui nessa linha a gente vai definir o tamanho da janela, que vai ser usado no método de erosão e dilatação. Essa linha vai chamar o método aplicar erosão para aplicar a operação de erosão na imagem em tons de cinza, na função de gray image. O resultado é armazenado em um objeto de buffer image chamado erosium. Aí aqui a gente vai chamar o método de aplicar dilatação para aplicar a operação de dilatação na imagem em tons de cinza. Aí aqui na função de calcular o gradiente morfológico, a gente vai chamar o método subtrair imagem para calcular o gradiente morfológico, que é a diferença entre a imagem dilatada e a imagem erodida. Aqui na parte de calcular o gradiente interno, essa linha chama o método subtrair imagem para calcular o gradiente interno, que é a diferença entre a imagem em tons de cinza e a imagem dilatada. Já aqui no gradiente externo, a gente vai chamar o método subtrair imagens para calcular o gradiente externo, que vai ser a diferença entre a imagem erodida e a imagem em tons de cinza. E aqui, nessa parte, a gente vai salvar as imagens resultantes, cada um vai ter um nomezinho diferente, né, para a gente fazer a separação delas e visualizar o resultado depois. Aí nessa parte aqui a gente vai ter um método para converter as imagens para tons de cinza. Esse método ele vai pegar uma imagem, vai converter uma imagem colorida em tons de cinza. Ele vai criar uma imagem em tons de cinza com as mesmas dimensões da imagem original. Em seguida, percorre cada pixel da imagem original e calcula o valor da intensidade de cor em tons de cinza usando essa fórmula aqui, ó, de red, de vermelho vezes esse valor, verde vezes esse valor e azul vezes esse valor. Aqui mais embaixo a gente vai ter o método que aplica a erosão. O método de aplicar a erosão ele vai aplicar o método, ele vai aplicar em uma imagem em tons de cinza. Ele vai criar uma nova imagem para armazenar o resultado da erosão. E em seguida vai percorrer cada pixel da imagem original e encontrar o valor mínimo na janela, ao redor do pixel, né? A janela é definida pelo parâmetro tamanho janela, que a gente definiu lá em cima, que determina o tamanho da vizinhança considerada para a erosão. O novo valor mínimo ele vai ser definido para cada pixel na imagem resultante. Aqui vai ser a função de aplicar a dilatação, bem parecidinho com o da erosão. Ele vai pegar a imagem já em tom de cinza e o tamanho da janela, no caso o tamanho do elemento estruturante, que está sendo definido aqui em cima. Nesse caso aqui vai ser um elemento 3x3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer cada imagem, cada pixel da imagem original, utilizando o elemento estruturante 3x3 para procurar, dentro desse espaço de 3x3, o maior valor... Opa, é esse daqui, aquele lá da erosão. O maior valor dentro desse elemento estruturante. Então, aqui ele vai guardar esse maior valor para cada... Como é que eu digo? Para cada área do elemento estruturante, e vai fazer isso para cada pixel. Então, isso que dá, como ele vai aumentando os valores, né, baseado no maior valor, é isso que dá aquela impressão de que a imagem cresceu. Feito tudo isso, ele só atualiza cada pixel
Perdão, ele só atualiza cada pixel em que ele fez essa operação, né, com o valor do novo pixel. No caso aqui é só a intensidade de cinza do maior pixel que ele encontrou dentro desse estruturante. É isso que essa condição aqui está fazendo. Ele está verificando pixel a pixel e fazendo esse teste para ver qual que é a maior intensidade nos arredores da janela que a gente passou para ele. Aí aqui embaixo nós temos a função que ele subtrai uma imagem da outra, digamos assim, né? Que ele vai fazer a diferença, nesse caso das intensidades de cinza, de uma imagem para outra, que é o que a gente vai usar para fazer o gradiente morfológico. Aqui em cima, a gente começou fazendo essa questão do gradiente morfológico, o padrão, igual que a gente viu na aula, que é a diferença entre a dilatação e a erosão. E aí a gente também vê essa questão de gradiente interno, gradiente externo. Então esse 2 aqui, na verdade, era só um teste. A gente estava usando aqui tanto para fazer, a gente tentou fazer aqui o contrário, ver se dava alguma diferença, mas não dá, né? Porque não tem como trabalhar com... dá o mesmo resultado, né? E aí testamos aqui também, trocando com a imagem aqui, a imagem tom de cinza, né? A imagem original seria no caso. Que aí ele faz um dos gradientes, o que reforça mais as bordas internas, e aí trocar aqui pelo da erosão, fazer essa diferença com a imagem original, que é o da borda externa, e por aí vai. Mas como está aqui, como tirado em dúvida em sala de aula, isso aqui a gente pode deixar aí como extra. Vamos usar só esse aqui mesmo, que vai ser o gradiente morfológico padrão, que é o que a gente viu em sala de aula. O que ele faz aqui é receber as duas imagens que ele vai fazer essa diferença de imagem. E é o mesmo esquema da maioria das outras operações, mas ok, ele cria uma nova imagem com o mesmo tamanho das outras. E o que ele faz é isso, ele percorre pixel a pixel e ele calcula a diferença nos tons de cinza. Então ele vai pegar o pixel 1, pixel 2, né? Vai pegar o valor de cinza de cada um deles. No caso seria o pixel que está na mesma posição nas duas imagens. E aí que ele só vai fazer a diferença de um para o outro. Então, o nível de cinza resultante vai ser o novo valor, que vai ser da imagem em que o gradiente morfológico foi aplicado. Então, aqui nós vamos executar. Deixa eu vou só adicionar aqui para a gente fazer, já que já está aqui mesmo, vamos usar, né? Para fazer tanto o gradiente interno quanto o gradiente externo e a gente comparar tudo de uma vez. Então, gradiente 3 e aqui a gente põe mais um. Calma lá. Epa. Ok, gradiente 3. Certo, que aí nós temos três gradientes, né? O padrão, que vai ser a diferença entre a dilatação e a erosão. E os outros dois, que vai ser a diferença entre a imagem original e a erosão, e a diferença entre a imagem original e a dilatação. Ok, então vamos executar com a querida imagem padrão da Lena. Então nós temos aqui a imagem original, né? Essa daqui é a conversão em tom de cinza, né? Para a gente poder aplicar as operações morfológicas. Esse daqui é o processo de erosão, a gente vê que ele dá uma engolida em alguns detalhes, né? Que ao mesmo tempo que engole os ruídos, também acaba engolindo alguns detalhes. Que é a dilatação, a gente pode ver que ele ressalta alguns detalhes, mas ao mesmo tempo também ressalta alguns defeitos. A gente repara aqui tanto na imagem dela quanto aqui no espelho, umas beiradinhas que a gente não reparava na outra da erosão, que ele some, né, com esses pequenos detalhes. Mas ao mesmo tempo esse aqui também realça pequenos detalhes que às vezes é interessante, né? Depende da aplicação. Aqui o gradiente morfológico padrão, ele faz, né, a diferença de um para o outro, ele acaba pegando bonitinho os contornos. Aqui é um dos gradientes entre os internos e externos, né? A diferença é sutil, mas ele tem uma diferençazinha do gradiente padrão e também do próximo, que eu vou mostrar aqui, só para a gente poder comparar a diferença aqui. A diferença é bem sutilzinha, mas eles têm, em alguns, no outro ele ressalta um pouquinho mais o olho dela para o lado, nesse aqui ele ressalta o olho dela um pouquinho mais para frente, ele tem essas peculiaridades. Mas é só para já estar a gente já tinha implementado, então vamos usar, né? E é isto, isso conclui o nosso trabalho sobre as operações morfológicas.